O mundo pode ser um lugar difícil e às vezes pode fazer você se sentir impotente para mudar qualquer coisa, mas isso não é verdade. Não importa o quão alta seja a montanha, você pode escalá-la. Ou no caso do humilde morador chinês transformado em herói, Huang Dafa, escavar por ela. Então, expedicionários, mantenham seus chapéus firmes e seus corações abertos enquanto embarcamos na inspiradora história de um homem que literalmente moveu montanhas para tornar o mundo um lugar melhor. Então, primeiro, quem diabos é Huang Dafa e por que ele estava escavando por montanhas? Bom, a gente vai chegar lá. Praticamente tudo sobre ele é envolto em mito e mistério, e navegar por todos esses rumores e desinformação tem sido uma montanha em si. Ainda assim, eu montei esse conto tentador de tudo que eu pude encontrar. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Huang, mas sabemos que ele nasceu em 1936 em Caoangbá, uma vila remota nas belas montanhas de Guizhou, no oeste da China. Caoangbá era muito pequena e muito isolada, com apenas 1.200 moradores vivendo em uma altitude vertiginosa de mais de 1.250 metros. Em outras palavras, não é o tipo de lugar que recebia muitos visitantes. Huang ficou órfão quando era criança e foi criado nessa comunidade isolada por seus vizinhos. Depois de receber apenas uma educação básica, ele parecia destinado a se tornar um agricultor, como a maioria dos moradores antes dele. Mas essa vida não era fácil. Caoangbá era um lugar difícil para sobreviver, com os moradores ganhando em média menos de 100 yuan por ano. Isso é pouco mais de $1 por mês. Nossa! E sem eletricidade chegando à vila significava longos dias no campo cultivando tudo à mão. Equipamentos modernos de agricultura eram apenas um sonho, e Caoangbá nem mesmo tinha estradas conectadas a ela. Então os moradores tinham uma longa caminhada pelas montanhas para pegar suprimentos da cidade mais próxima. Depois, uma vez que tinham suas mercadorias, tinham que carregá-las de volta todo o caminho novamente. Mas Huang Dafa trabalhou duro para sua vila, e em 1958, com apenas 23 anos, seu trabalho deu frutos quando ele foi eleito líder da vila. Era hora de algumas mudanças. Grandes mudanças. Huang identificou 3 problemas principais enfrentados em Caoangbá. Primeiro, não havia estradas. Segundo, não havia eletricidade. Terceiro, e talvez o mais urgente, não havia água. O quê? Sim. Além de tudo isso, a região de Guizhou, onde Caoangbá fica, lutava contra uma terrível seca há séculos. Camadas de rocha macia abaixo do solo da área haviam se desgastado ao longo dos anos, deixando para trás enormes buracos. Isso é muito ruim, porque a água escorre para esses buracos das camadas superiores do solo e deixa a terra cultivável completamente seca. Felizmente ainda podiam plantar batatas e milho, mas era literalmente tudo que os moradores podiam comer dia após dia. E pensar que eu já fico irritado se não tiver pizza uma vez por semana. Em alguns anos, essas condições de seca mortal significavam que eles mal conseguiam cultivar milho suficiente para durar 5 meses. E com apenas um único poço para coletar a água da chuva, os moradores mal tinham água suficiente para beber. Então, para evitar esgotar completamente o poço, eram forçados a caminhar 2 horas escaldantes pelas montanhas todos os dias até a vila de Ebiao. E quando chegavam lá, tinham que esperar o dia todo na fila para ter acesso à água. Era um inferno. Todo mundo estava com fome, desidratado e exausto. Huang sabia que tinha que fazer algo a respeito. A questão, porém, era o quê? Bem, ele sabia que havia água sobrando em Ebiao, mas ficava a quilômetros de distância, e caminhar todos os dias não era uma boa solução. Mas e se em vez de ir até a água, ele pudesse fazer a água chegar até eles? Parece loucura, né? Entre Ebiao e Caoangbá havia 3 montanhas e 10 colinas, e você não pode pedir para a água subir uma montanha. Acredite em mim, já tentei. Nosso amigo Huang estava entre a cruz e a espada. Então, em 1959, sem um plano real, mas com muita motivação, ele pegou sua picareta, foi até a montanha mais próxima e começou a cavar. Sim, ele simplesmente começou a cavar. Quando as pessoas perguntavam o que ele estava fazendo, ele simplesmente respondia: ação é melhor do que inação, e continuava a cavar. Aliás, quer saber a melhor maneira de agir agora? Tenta clicar nos botões de curtir e inscrever-se. É a única maneira de ficar atualizado com todo o meu conteúdo incrível. Mas voltando pro vídeo, Huang deixava a vila todas as manhãs e subia a montanha com nada além de sua picareta e seu sonho, porque se você não consegue levar água por cima das montanhas, qual é a melhor alternativa? Passar através delas, é claro. Isso mesmo, seu plano era fazer um túnel diretamente pelo meio
meio e canalizar a água do outro lado diretamente para Caoambá. Certo, isso seria extremamente difícil mesmo nas melhores circunstâncias, mas as montanhas de Guizhou nem são feitas de rocha comum, elas são formadas por rocha de basalto super resistente, que seria um desafio sério para as ferramentas básicas de Huang. O basalto é formado quando a lava esfria rapidamente e é mais resistente do que o ferro, então quebrar apenas uma rocha já seria um treino monstruoso para os braços, sem falar em tentar cavar uma montanha inteira. Felizmente, Huang conseguiu alguns explosivos rudimentares para ajudá-lo. Eita, detonar explosivos duvidosos? Não, obrigado. Mas Huang estava disposto a fazer qualquer coisa pelo bem de sua vila, e os outros moradores perceberam. Seu esforço extremo fez com que eles se lembrassem de um antigo conto popular chinês, que eles contaram quando eram jovens, sobre um velho chamado Yu Gong. É mais ou menos assim. Há muitas luas atrás, Yu Gong vivia com sua família entre duas grandes montanhas na província de Yu, na China, mas as montanhas eram tão intransponíveis que eles nunca podiam sair de casa. Então, na idade avançada de 90 anos, Yu Gong finalmente decidiu que era hora de se livrar delas. E eu sei o que você tá pensando, não dá pra simplesmente se livrar de montanhas. Sua esposa teve a mesma reação, mas isso não impediu Yu Gong. Ah não, determinado em seu objetivo, o idoso deu picaretas a seus filhos e netos e os levou para as montanhas. Lá eles trabalharam longa e arduamente, esmagando a rocha em pedaços e jogando-a no mar. Mas mesmo com toda a família trabalhando junto, passou-se um ano e eles ainda não tinham terminado o trabalho. Então um dia um velho sábio chamado Zisou riu de Yu Gong e disse: "Você é velho e fraco, como pode mover uma montanha tão alta?" Mas Yu Gong simplesmente respondeu: "Mesmo que eu esteja morto, ainda haverá meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eles vão continuar para sempre, mas essas montanhas não crescerão mais." Isso chamou a atenção dos deuses das duas montanhas, que temiam que Yu Gong e sua família não parassem até que fossem completamente destruídas. Eles se voltaram ao Imperador do Céu em busca de ajuda, e o Imperador ficou tão comovido com o espírito de Yu Gong que ordenou que as montanhas fossem removidas. Então Yu Gong e sua família tiveram seu desejo realizado. As montanhas foram removidas e eles estavam livres. Ah, que história linda! Não se trata do que você alcança, mas do esforço que você coloca para tentar alcançar. O trabalho duro e a determinação vão longe. Assim como Yu Gong, Huang sabia muito bem disso. Então ele trabalhou incansavelmente no seu túnel, quebrando pedra dia após dia. Foi um trabalho exaustivo. Mas finalmente, após 13 anos de trabalho árduo e cansativo, Huang respirou aliviado quando sua picareta atravessou a rocha e a luz invadiu. Isso só poderia significar uma coisa: ele tinha conseguido. E, nossa, a grama era certamente mais verde do outro lado. Quando a última pedra foi removida, Huang se afastou e admirou seu trabalho. 13 anos e 101 metros de árduo trabalho depois, tudo havia acabado. Mas sua alegria durou pouco. Com um temor crescente, ele percebeu que, embora esse lado da montanha estivesse mais úmido, nada daquela água ia conseguir fluir pelo túnel. Decepcionado e exausto, Huang pegou sua picareta e começou a longa caminhada de volta para sua vila. Apesar da decepção, o túnel não era totalmente inútil. Ele deu aos moradores de Caoambá um atalho pela montanha, mas estava longe do ideal. Agora, eu não sei o problema exato com o sistema de Huang, mas posso fazer uma humilde suposição. Olha só, você não pode simplesmente cavar um buraco através de uma montanha e esperar que a água flua por ele. Canalizar a água de um local para outro depende da gravidade, sabe? Aquilo que nos impede de flutuar para o espaço. Portanto, fazer a água fluir morro abaixo é fácil. Você só cava um pequeno canal e ela desce jorrando. Mas quando a sua vila fica a 1.219 metros de altura, você precisa fazer a água fazer algo antinatural, que é fluir morro acima. Mas como diabos você faz isso acontecer? Bom, com muito planejamento e algo chamado sifão invertido, que é um negócio que primeiro você faz com que um corpo de água desça para acelerar e gerar impulso suficiente para subir um morro do outro lado. Não é fácil, exige um cálculo matemático altamente preciso para funcionar direito. De qualquer forma, Huang não percebeu isso enquanto fazia o seu túnel, e ele ficou na dele depois de terminar o trabalho em 1972. Ao longo dos anos, ele construiu uma grande família com 2 filhos e 6 filhas. Então, obviamente, ele estava se mantendo ocupado com alguma coisa aí. Mas ele nunca parou de pensar em melhorar as coisas para sua vila. E um enorme projeto a cerca de 1.609 quilômetros de distância em Anyang pode ter lhe dado a inspiração que ele precisava. Olha só, Anyang também lutou com secas graves por muitos anos. Então as pessoas que moravam lá se uniram e decidiram fazer algo para melhorar suas vidas. Supostamente
Supostamente, 500 mil de pessoas contribuíram para o planejamento, design e construção de uma rede revolucionária de transporte de água, chamada Canal da Bandeira Vermelha. Em 1969, o ramo principal de 71 quilômetros de comprimento foi concluído, revolucionando a agricultura em todo o distrito. Eu não tenho certeza se isso influenciou diretamente Juan, mas provavelmente a notícia eventualmente tenha chegado às remotas montanhas de Guizhou. Seja o que for, algo realmente começou a mexer na cabeça dele. Ele não precisava de um túnel, precisava de um canal. O único problema era que ele não sabia como construir um, e ele também não estava ficando mais jovem. Então, em 1989, 17 anos depois de completar o túnel, Juan fez algo que nunca havia feito antes. Ele deixou sua vila para conseguir um emprego no departamento de água de Fengshan, a 1127 quilômetros ao norte. Sem deixar sua educação básica impedi-lo, ele dedicou os próximos 3 anos a aprender tudo o que podia sobre a construção de canais. E isso foi antes dos smartphones. Então ele carregava um dicionário com ele, caso encontrasse algo que não entendesse. Cara, isso é que é dedicação. Eu era daqueles que falavam pro professor que o cachorro comeu meu dever de casa, e eu nem tinha cachorro. De qualquer forma, em 1992, com sua mente repleta de conhecimento sobre a construção de canais, Juan voltou para casa e avaliou a terra. E não demorou muito para um grande plano se formar em sua mente. Se ele jogasse as cartas certas, seria possível usar o terreno montanhoso a seu favor e construir um canal que seguisse desde a fonte de água até a vila. A rota que ele tinha em mente teria cerca de 10 quilômetros de extensão. E por meio de alguns cálculos matemáticos incríveis da minha parte, eu calculei aqui que seriam necessárias mais de 2.000 toneladas de concreto para fazer esse negócio. Isso é tipo carregar 6 aviões Boeing 747 em uma montanha. Além disso, para canalizar efetivamente a água, grande parte do canal teria que ser construído bem alto nas laterais das falésias. A dificuldade da tarefa não intimidou Juan, mas ele sabia que custaria muito mais dinheiro do que ele podia pagar. Então, sempre incansável, ele caminhou dolorosos 58 quilômetros até a autoridade de recursos hídricos na cidade de Zuni para pedir ajuda. Mas quando ele chegou lá, eles não estavam muito interessados em dar dinheiro a um agricultor idoso cujos dedos dos pés saíam pelos buracos dos seus tênis. Então eles exigiram que os moradores apresentassem 10.000 yuan como sinal de compromisso. Juan não conseguia acreditar. Mais um contratempo. Ele não fazia ideia de como levantaria todo o dinheiro. Os moradores de Caoambá viviam com cerca de 100 yuan por ano. Mas você já conhece Juan, ele não deixa nada pará-lo. Ao retornar a Caoambá, ele persuadiu os moradores a doarem o que pudessem. Alguns se recusaram, zombando que ele havia fracassado uma vez e ia fracassar de novo. Mas Juan sabia que estava no caminho certo, e milagrosamente a sua determinação conquistou a confiança de sua vila. Depois de arrecadar todos os 10.000 yuan, Juan triunfantemente levou o dinheiro de volta ao Conselho de Água, e em troca lhe deram 60.000 yuan, cerca de 8.300 dólares, junto com bastante milho para alimentar os moradores famintos. Agora as coisas realmente estavam em movimento. 20 anos após a sua primeira tentativa, ele estava de volta, só que dessa vez ele não estava sozinho. Ele convenceu mais de 200 moradores a segui-lo, embora eu não tenha certeza se eles estavam preparados para a maneira como iam cavar o canal. Depois de atravessar as montanhas, eles pararam à beira de um penhasco alto. Então eles assistiram horrorizados enquanto Juan, um homem agora bem nos seus 50 anos, amarrou uma corda de palha em volta de uma árvore grande, deu uma volta em sua própria cintura e pulou direto da beirada. Ele estava ficando louco? Bom, na verdade não. Apesar de ser indiscutivelmente perigoso, ele não tinha acesso a equipamentos adequados para o trabalho, então era a única opção. E sem fazer o canal na parede do penhasco, a rota não ia funcionar e a água não seria canalizada para a vila. Então Juan ficou pendurado no penhasco com uma picareta na mão e começou a cavar no lado da montanha. Como se isso não fosse absolutamente insano o suficiente, ele também estava guardando um pequeno segredo de todos por todo esse tempo. Ele tinha medo de altura. Sério, eu não tô inventando isso. Em vez de fugir dos seus medos, ele sabia que precisava enfrentá-los, mesmo que isso significasse arriscar se tornar uma panqueca humana no fundo de um penhasco de 305 metros. Surpreendentemente, os moradores não se intimidaram. Na verdade, eles se inspiraram a pegar suas próprias picaretas e ajudar. Mas mesmo com mais de 200 pessoas cavando, o progresso ainda era lento. Depois de retirar rochas suficientes do penhasco, o cimento precisava ser levado para a fenda alta para moldar o canal, e ainda não havia estradas para transportá-lo. Então os moradores eram obrigados a fazer a longa caminhada para coletá-lo a cavalo ou carregando nas costas das pessoas. Mas carregar concreto pesado por uma região montanhosa é lento, e eles não tinham tempo a perder. Portanto,
Huang muitas vezes montava rapidamente uma seção de bambu e lama até que os materiais de construção reais chegassem para substituí-la. 30 longos anos depois de começar, o próprio Yugong de Caoanbá estava realmente movendo a montanha, mas infelizmente isso significava que ele passava muito mais tempo longe de sua família. Ele era tão dedicado que dormia em cavernas para começar a trabalhar assim que acordasse. Verões e invernos vinham e iam, mas nada o impedia de cavar. Mas durante sua ausência, as condições em Caoanbá pioraram. A vila estava enfrentando algumas das piores secas de sua história. Tragicamente, a filha de Huang ficou gravemente doente e faleceu, seguida logo por um de seus netos. Isso é devastador. Qualquer pessoa normal teria ficado abalada e desistido de cavar ali mesmo. Mas não Huang. Para ele, as tragédias apenas reforçaram a importância da sua missão. Então ele seguiu em frente apesar da dor e continuou por mais 3 anos. Então em 1995 aconteceu. As últimas peças de concreto foram colocadas. Huang ficou observando enquanto a água fluía para a vila. Era um sonho? Certamente parecia. E ele de fato tinha conseguido. 36 anos depois de remover a primeira pedra, ele finalmente retirou a última, concluindo o canal. E dessa vez realmente funcionou. Dizer que foi emocionante seria um enorme eufemismo. Os moradores de Caoanbá ficaram radiantes. Pela primeira vez em suas vidas, eles podiam beber água sem precisar caminhar por quilômetros para consegui-la. E isso é o que a gente pode chamar de um sucesso inacreditável. E não foi tudo. O restante da água foi canalizada e usada para irrigação, um método de agricultura que complementa as safras com água adicional para que elas não dependam só das chuvas. Se você cresceu com muita comida disponível, isso pode não parecer tão impressionante. Mas se você viveu à base de milho e batata por gerações, isso é uma mudança literal de vida. Toda essa água extra significou que os moradores puderam expandir a terra cultivável em 48 hectares, transformando a paisagem antes árida em um paraíso verde exuberante. Para referência, o Vaticano, onde o Papa vive, tem apenas 44 hectares, e isso é um país inteiro. Caramba, hein? Todo esse espaço proporcionou a oportunidade de cultivar toneladas de novos alimentos, como frutas, nozes, pimentas e o mais importante, o arroz. Antes do canal, o arroz era visto como um luxo. Agora, os agricultores estavam produzindo mais de 385 mil quilos todos os anos. A agricultura não era mais algo que as pessoas tinham que fazer para sobreviver. Agora era genuinamente lucrativa. A renda dos moradores aumentou mais de 68 vezes, passando de apenas $14 ao ano para quase 1.000. O canal de Huang fez chover dinheiro. Mas lembra lá no começo que eu disse que havia 3 planos para a vila? A água era apenas a primeira pedra a ser removida. No mesmo ano em que o canal foi concluído, a eletricidade também foi levada para a vila, e uma nova estrada foi construída, finalmente conectando Caoanbá ao mundo exterior. Os 2 projetos foram liderados por Huang, e de alguma forma ele encontrou tempo para construir uma nova escola também. Qual é? O cara nunca tira um dia de folga? Talvez ele realmente tenha poderes místicos. Mas então, o que o Huang está fazendo hoje em dia? Bom, desde que se aposentou como líder da vila em 2003, você imaginaria que ele tiraria um longo descanso, né? Ah, nós estamos falando do Huang. Então não. Pelo que eu li, ele deixou a sua picareta de lado, mas ainda está indo às montanhas até hoje para verificar se tudo tá bem com o canal. Quão incrível é isso? Mesmo aos seus 80 anos, ele ainda está fazendo o que pode para ajudar seus colegas moradores. E eles retribuíram nomeando o canal em sua homenagem, de Canal Dafa. Seu legado, assim como sua vida, está nas montanhas ajudando aqueles que vivem lá embaixo. Não, eu não tô chorando. Quem tá chorando é você. É você que tá chorando. Ok, antes de encerrar, pense no que você pode tirar dessa história. Lá no fundo, todos nós temos as nossas próprias montanhas e muitos de nós não sabem como movê-las. Então acabamos paralisados pela indecisão e não fazemos nada. É por isso que as coisas nunca mudam. Mas você não precisa ter tudo resolvido antes de começar a fazer uma mudança. Você só precisa ir lá e pegar aquela primeira pedra. Depois voltar no dia seguinte e pegar outra. Nunca desista. Com o passar do tempo, você vai notar a montanha começar a desaparecer diante dos seus olhos. Quem sabe, talvez um dia eu possa estar fazendo um vídeo sobre você. Ufa, nada como um pouco de história de montanha para realmente fazer fluir a nossa criatividade. Deixa um comentário aí embaixo me dizendo qual parte da história de Huang mais te inspirou. E obrigado por assistir.